Olá, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Priscila Martins e hoje resolvi retomar, né, com os vídeos aqui para o canal. Então, esse vídeo, para quem já é inscrito aqui do canal, sabe que eu fiquei aí um pouco mais de 2 anos sem trazer nenhum conteúdo, né? E agora eu vou voltar, retornar com esse projeto. Então, esse vídeo é para explicar um pouco, né, desse período que eu fiquei afastado do canal e como foi o meu processo de desconexão e também de reconexão, né? Eu vou explicar isso aqui, um pouco disso, aqui nesse vídeo. Então, para contextualizar, né, eu estava gravando vídeos de tiragem de tarô ou baralho cigano, tinha feito uma série de vídeos para o canal com esses temas, e há uns 2 anos e pouco, eu parei de gravar esses vídeos, né? Eu parei de gravar esses vídeos devido à rotina do trabalho. Então, estava trabalhando muito, eu mudei de cidade, de estado, né? E tive várias mudanças aí de residência nesse período. Então, tudo isso contribuiu, né? Além da rotina totalmente exaustiva no trabalho, da minha carreira profissional, né? Fora, sem nenhuma relação com a espiritualidade. E isso estava sendo muito exaustivo, muito cansativo, então eu não tinha condições de gravar vídeo. Só que nesse período todo, eu não gravava vídeo e também fui me desconectando de toda a minha rotina que eu tinha, né, com a espiritualidade. Então eu parei de fazer meditação, eu parei de fazer autoaplicação das terapias que eu trabalhava, assistir podcast relacionados aos assuntos que eu gosto da espiritualidade, fazer leituras, né, de livros normais, assim, que eu gosto sobre o assunto. Então, tudo isso eu fui abandonando. A única coisa que ainda ficou, mas foi perdendo bastante a conexão, né, era bem aleatório, era a questão do baralho, né, a questão do tarô, do baralho cigano, porque onde eu fui, sempre estavam ali comigo, e é uma coisa que eu gosto. Então, eu tenho uma tendência de fazer pelo menos uma vez por semana, eu sempre faço uma tiragem de tarô para mim, sabe? E aí, nesse período, eu fui me desconectando de tudo isso, né, dessa questão de conexão com a espiritualidade. Antes, há um pouco mais de 2 anos, né, eu vinha numa pegada de conexão, toda entusiasmada, principalmente com os oráculos, né? Tinha começado um processo de desenvolvimento mediúnico, e aí tudo isso, nesse período, foi interrompido. Então, foi dedicação exclusiva ao trabalho ligado à minha carreira profissional. E aí agora, né, já tem uns 6 meses, que eu decidi retomar essa rotina da espiritualidade. Na verdade, um pouco mais de 6 meses, né, para trás, eu já vim pensando que eu precisava retomar essa questão de meditação, de mais conexão com a espiritualidade. Então, esse trabalho do desenvolvimento mediúnico, né, eu retomei isso para minha vida, foi algo que me ajudou bastante. E também busquei fazer terapia, né, com psicólogo, relacionada a essas questões do trabalho, que era uma coisa assim que estava trazendo um esgotamento físico, mental, emocional, assim, muito, muito, muito profundo, né? Estava literalmente um lixo relacionado a tudo isso. Lógico que tem os benefícios, né, do trabalho, da carreira, mas também tem os desafios, né? E agora, nos últimos praticamente 6 meses, eu decidi retomar mais essa questão da espiritualidade. E aí o que acontece? Quando eu decidi focar na espiritualidade, eu percebi que aquela conexão que eu tinha é como se tivesse tirado ali da tomada, sabe? Eu senti muito desconectada da espiritualidade, de tudo, né? Até no desenvolvimento mediúnico, não sentindo as coisas, não sentindo nada. Sabe aquela sensação de vazio, de cabeça vazia, de estar oco? Era literalmente essa sensação, sabe? A cabeça muito acelerada, pensando milhões de coisas ao mesmo tempo, aquele negócio que você vai fazer uma oração e você começa a oração e você já começa a pensar em várias outras coisas que não tem nada a ver com espiritualidade. E eu estava muito nisso, sabe? Muito acelerada, e pensando o que eu vou fazer, e não tinha condições, né, de pensar em nada, de focar em nada, não estava conseguindo concentrar, estava muito desgastante. O mental, assim, totalmente desorganizado. E aí eu tentei retomar comigo mesmo as meditações, e aí parava para meditar e a cabeça acelerada e pensando em outra coisa, e aí de repente já tá mexendo no celular, sabe? E não estava conseguindo focar. Eu pensei, tem alguma coisa de errado comigo. Aí tentei fazer a sessão do arcturiano em mim, não senti conexão nenhuma. Então, reiki, o sistema arcturiano, qualquer coisa que eu fazia, que eu já trabalhava,
eu não estava sentindo conexão nenhuma com isso, mesmo já vindo de um trabalho bem desenvolvido, né, digamos assim. E foi um processo difícil, porque eu sou uma pessoa que tem tendência a querer as coisas mais rápidas, sabe? Eu gosto de ver o resultado ali do movimento e já ir tendo resultados relacionados a isso. Então, se o negócio é moroso demais, é demorado demais, pra gente perceber alguma mudança, eu tenho uma tendência a abandonar isso, a deixar pra lá, sabe? E eu tava nessa pegada e não conseguia, né? E com muito custo, o baralho foi uma coisa que, igual eu falei, né? Eu já continuava e comecei a me dedicar mais ao baralho. E aí, conversando com o Preto Velho, né, falei com ele, expliquei a situação, como que eu estava me sentindo, e aí ele me falou para não desistir, né, falou assim, ó, continua lá, fazendo a sua meditação, né, foca na meditação, que aos poucos a sua mente vai acalmando, né, e você vai conseguir conectar novamente. E aí foi o que eu fui fazendo. Comecei devagar ali, né, retomando essa questão das meditações, e no começo foi muito difícil mesmo, porque era literalmente zero conexão. E eu tenho uma mente muito fértil para visualizar. Então, às vezes a pessoa está contando um caso e eu já vou conseguindo imaginar as cenas ali na minha cabeça, alguma história que eu escuto, ou um livro que eu estou lendo, eu já consigo trazer isso para mim, para minha mente, né, visualizar tudo isso com muita facilidade. E aí eu estava, né, me perguntando por que eu não estou conseguindo gerar essa conexão, visualizar as coisas. E o próximo passo foi retomar o estudo sobre os assuntos relacionados à espiritualidade. Então, eu comecei a buscar informações, né, sobre terapia, sobre assuntos relacionados à espiritualidade, que é uma coisa que eu gosto, sempre gostei. E aí, nesse processo, eu decidi fazer alguns cursos, né? Então, tem aí 6 meses, mais ou menos, que eu comecei a fazer novos cursos de terapias que eu ainda não tinha, né? E fui buscar mais conhecimento relacionado a isso. Então, eu comecei a assistir vídeo, podcast, né? Ver entrevistas das pessoas aí relacionadas a essas terapias que eu estava buscando. E aí o algoritmo vai trazendo mais informações sobre isso pra gente, né? E acabou que eu retomei com essas questões dos podcasts, por exemplo, das pessoas falando sobre diversos assuntos da espiritualidade. Então, eu retomei isso para mim. E aí foi muito bom. Por quê? Porque ali as pessoas explicando os processos dela, como que elas começaram e tal, né? Ou sobre a técnica que elas trabalhavam, eu conseguia visualizar ali o que as pessoas estavam falando. E vários podcasts que eu assisti, várias entrevistas, né? Tinha muita conexão com questões que eu também já fazia. Então, às vezes, a pessoa ia falar de uma técnica que ela trabalha com seres extraterrestres, né? Alguma coisa que a pessoa canalizou. E aí, dentro daquele processo ali que a pessoa estava explicando, eu lembrava, olha, isso aqui também eu faço com os arcturianos, né? Isso aqui também eu também trabalho dessa forma. Então, isso aqui também hoje eu aplico nas minhas terapias. E só fazendo um parênteses, né? Com todo esse processo, né? Principalmente depois dos arcturianos na minha vida, a forma de trabalhar com as terapias comigo é diferente da forma tradicional que as pessoas ensinam. Então, por exemplo, o reiki, né? A gente vai fazer lá o reiki Usui tradicional. Aí ensina todo o processo de imposição de mãos, separado lá na frente da pessoa, ou você aplicar a sessão à distância, né? Tem toda a técnica para trabalhar isso. Eu, Priscila, né, não dou curso de reiki, então é a forma que eu trabalho para mim, né? Se eu for fazer um atendimento com alguém ou atendimento comigo, né? A minha forma de aplicação do reiki, por exemplo, é uma forma diferente. Por quê? Porque hoje, quando eu faço um envio de reiki, eu consigo acessar o campo da pessoa, a pessoa desdobrada. E eu não preciso nem que a pessoa esteja deitada, relaxada, né, para fazer esse processo. É um processo que eu faço que eu só preciso da autorização e permissão da pessoa. Isso para qualquer técnica que eu vou fazer. Então, isso começou, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando, falando mais sobre isso. Mas foi algo que começou com os arcturianos, né? A partir das técnicas dos arcturianos que eu fazia. E isso começou a se desenvolver naturalmente comigo. Então, eu percebi que eu estava num plano desdobrado, atendendo a pessoa desdobrada, sabe? E aí eu fui percebendo que eu poderia fazer isso com a pessoa lá trabalhando, né, no horário normal de trabalho dela, e eu conseguiria fazer um atendimento aqui e entender ali o campo da pessoa. E aí, assistindo esses podcasts, né, eu comecei a relembrar algumas coisas que eu costumava fazer, por exemplo, isso, né, e isso foi despertando dentro de mim, né, falando assim, nossa,
tal coisa eu fazia, isso eu fazia e tal, e fui buscando mais sobre o assunto, já estava aí nesse processo, né? Como eu já estava fazendo outros cursos de outras técnicas, eu comecei a aplicar, obviamente, essas outras técnicas em mim, né? E comecei a fazer esses processos comigo. E a partir disso aí, já comecei a expandir, então fui fazendo para algumas pessoas próximas que trouxeram permissão, né, para que esses tratamentos aí fossem feitos. E aí, antes de vir essa conexão, essa reconexão, né, essa retomada da reconexão, porque ainda não é algo, eu sinto que não é algo que está totalmente conectado da forma que era antes. Mas digamos que já está assim uns 80%, né, já melhorou bastante. Nesse processo, né, eu tive 2 mensagens, se não me engano, acho que 2 mensagens eu recebi uma canalização, sabe? Através de mim foi realizado uma canalização, né? Eu recebi uma mensagem, recebi 2 mensagens para entregar terceiros, né? Entregar outras pessoas ali que estavam passando por o processo comigo. E aí também a questão da leitura da energia das pessoas, né? Isso também retomou ali para mim, sabe? Então esse processo ele tá sendo, né? Lento, não muito lento, né? Mas um pouco lento, porque eu gostaria que as coisas fossem mais rápidas, mas aos poucos tá desenvolvendo, sabe? E aí a partir disso, né? Eu já venho pensando em retomar aqui com o canal, já tem meses, mas como eu falei lá no começo, né? Esse negócio de sentir a cabeça vazia, sentir desconectado, isso foi algo que me atrapalhou, né? De vir aqui e gravar um vídeo e falar o que eu vou passar para as pessoas, né? Qual que é o assunto que eu vou trazer. Então, eu queria trazer sobre essa questão da conexão, né? Acredito que, na verdade, a gente não está desconectado, né? Que a tomada que despluga lá é que, por algum motivo, a gente não está olhando para isso, né? É como se eu não estivesse sintonizando nesse canal ali na TV, né? Eu estou assistindo outras coisas, mas esse canal não é algo que eu estava sintonizando, dedicando a isso, né? Então, agora eu estou fazendo esse trabalho de me dedicar ali a chegar nessa frequência que eu tinha, né, nessa sintonia. Ali, talvez o melhor exemplo seria um rádio, né? Achar a frequência certa para a informação fluir de forma limpa, né? Sem chiados. Digamos que a minha rádio ainda não está 100% sem interferência, né? Então, esse foi o processo. O objetivo desse vídeo é te falar que se um dia você já teve conexão com alguma coisa, com alguma religião, com alguma coisa relacionada à espiritualidade, por algum motivo você se afastou e acha que não tem mais conexão, ou fez alguma técnica, né, e acha, eu não consigo mais aplicar isso, tem muito tempo que eu estou distante, né, não sinto mais conexão com isso, não desista do processo, sabe, porque tudo é um processo, se aquilo ali já esteve em você, existe algum lugar dentro de você que essa informação está lá, né, então se foi algum processo, principalmente algum processo que tem alguma iniciação, né? Essa energia, essa frequência já está ali dentro de você, sintonizada. A gente só precisa conseguir regular essa frequência, né? Regular a nossa frequência para que se alinhe com isso e a gente consiga perceber isso, né? No nosso dia a dia. E se você, né? É uma pessoa que acha que não tem conexão com as coisas, que não consegue conectar, seja com o que for que você está buscando, né? Eu acho que serve o mesmo ponto. Né, a gente continuar persistindo ali, buscando a maneira, buscando outras maneiras para conectar, porque às vezes o jeito que funciona para mim não necessariamente é o jeito que vai funcionar para você, né? Às vezes você tem uma dificuldade de visualizar, de fazer uma meditação, mas talvez com a leitura vai ser algo que vai trazer uma expansão de consciência, vai te trazer uma clareza maior sobre o seu processo, sobre as informações, talvez assistir um podcast, talvez buscar sobre outros assuntos, né? Não ficar bitolado ali no mesmo assunto, porque às vezes a gente está buscando assistir uma coisa aleatória e essa informação, a informação que a gente precisa, de alguma forma, ela chega até a gente, né? Ela é passada. Né? Eu já contei no vídeo que eu falo sobre os arcturianos, né? E o processo de como que eu cheguei nos arcturianos, e foi assim, né? Eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa que estava falando sobre processos terapêuticos, ela trabalhava com uma outra técnica, que eu nem trabalho com essa técnica, sabe? E falava de Theta Healing, né? E eu assistia muitos vídeos dessa pessoa, não trabalho com a técnica, nunca fiz nenhuma formação relacionada a isso. E aí, em um dos vídeos, ela foi contar uma experiência que ela teve no Monte Shasta, lá nos Estados Unidos, né? E
eu acho que é lá nos Estados Unidos, não tenho certeza. E fora do Brasil, né, de qualquer forma, que é um local de bastante conexão, né, as pessoas aí, os espiritualistas, tem muita gente que vai para lá, tem diversas experiências, acredito que aconteçam eventos lá, né, o pessoal fala que vê nave, tem uma série de questões relacionadas lá a esse lugar. E aí ela estava contando a experiência dela lá, e aí, dentre os assuntos que ela foi abordada, as palestras que ela assistiu e tal, no meio disso aí, ela usou a palavra arcturianos, e foi o que eu captei. Ela falou de diversas outras raças, falou de várias coisas, vários assuntos. E aí, na hora, eu parei aquele vídeo ali e já fui pesquisar arcturianos. E aí comecei a buscar, na época, não tinha esse tanto de informação, de vídeo no YouTube, não tinha nada disso, né? A gente só tinha aí a Karen Rodrigues, que era o único vídeo que eu achei falando da mesa arcturiana, né? Que se ela não foi a primeira, ela foi uma das primeiras a trazer isso. Então, na época, eu só tinha vídeo dela. Eu nem sabia como que era essa mesa, não sabia nada. Tinha alguns cortes ali do treinamento dela, do curso dela, né? E eu lembro que eu procurei livros na época e tal, e só tinha livro em inglês, em espanhol. O livro em português nem tinha ainda. Então, assim, isso tem muito tempo, né? Mas, de alguma forma, trouxe um start ali para mim, até que eu descobri, pesquisando, eu cheguei numa formação em Belo Horizonte, né, que era a formação do Sistema Arcturiano, de cura multidimensional, que na época eu achei que era a mesma formação da Karen, não tinha noção nenhuma de nada, né, e depois que eu fui ver que não tinha nada a ver, são técnicas completamente diferentes, canalizadores completamente diferentes, né, mas foi algo assim que foi o início de uma jornada para mim. Então, essa informação veio de onde eu menos esperava, né, um vídeo totalmente aleatório, os assuntos que eu assistia, que eu buscava totalmente aleatórios, mas aquilo trouxe um despertar ali para mim, né, trouxe uma curiosidade. Então, talvez também isso seja o seu processo, né? A gente tem que deixar um pouco de lado essa questão da comparação, porque é algo também que já me prejudicou bastante, né? De ficar me comparando com outras pessoas em todas as áreas da vida, né? Mas aqui, principalmente no YouTube, eu já tive umas fases, não cheguei a parar o canal na época, mas de reduzir ali os vídeos, né? Já tirei vídeos aqui do meu canal, porque eu assistia e olhava e falava assim, nossa, fulano de tal fez um vídeo falando sobre o assunto e o vídeo da pessoa bombou, porque a pessoa fala muito bem do assunto, tem uma postura XYZ, sabe? Então ficava muito nessa comparação. E aí depois eu retornei com esses vídeos, né? Voltei os vídeos e estou escolhendo mudar isso em mim. Então é isso que eu queria falar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. E agora o objetivo é retomar com esse projeto, né? Trazer mais conteúdos aí que possam ajudar todo mundo no processo de despertar, né? E contar também as minhas experiências, como é o meu processo, né? Nem só as coisas boas, né? Então, esse processo aí que eu acabei de falar, desse período de desconexão. Então, até o próximo vídeo.